Mateus 16, 18. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra, e o que ligares na terra haverá de ser ligado no céu, e o que desligares na terra também será desligado no céu. Tem um livro que fala sobre membresia da igreja, de um escritor chamado Jonatas Lima. É muito bom. Ele define o que é uma igreja. Ele diz que a igreja ela é uma embaixada. Quando Jesus fala com Pedro, ele diz: olha, eu te darei a chave do reino dos céus. O que é uma embaixada? Embaixada é uma instituição, uma instituição que representa uma nação dentro de outra nação. Então, conseguindo entender? Tipo assim, a embaixada angolana aqui declara os interesses do país de Angola aqui no Brasil. É uma nação dentro de outra nação. É uma nação que está naquele lugar, representando aquele lugar. A embaixada angolana aqui representa um pedaço da Angola aqui no Brasil. Não consegui entender? Se eu tiver um problema aqui, eu me dirijo aonde? Na embaixada. Eles é que vão solucionar os meus problemas. Quando eu precisei viajar, no ano passado, meu passaporte estava vencido. E por lei, eu não tinha direito de sair daqui. Apesar de eu ser um cidadão angolano, eu estava aqui de forma legal aqui no Brasil, de forma ilegal. Desde o momento que o meu passaporte vence, né, o meu documento vence, eu fico aqui de forma ilegal. Mas quando você vai na embaixada, eles declaram que você fica naquele país de forma legal. Eles resolvem isso por você. Porque você vai lá e eles resolvem isso. A embaixada não me declara um cidadão angolano. Ela formaliza, ela legaliza e mostra diante daquela nação de forma pública. Ele está legal. Ele está aqui de forma legal. Assim, a Igreja de Cristo, ela é embaixada do reino dos céus na terra. Ela é a embaixada do reino. É aqui onde nossos problemas são solucionados. A igreja não torna você um cidadão do reino. Não, ela declara você um cidadão do reino. Por isso que a embaixada ela tem deveres com os seus cidadãos. Ela tem deveres. Ela tem obrigações mesmo. Apesar de que a embaixada angolana aqui não cumpre os seus deveres. Mas ela tem obrigações e deveres. E assim como a igreja, ela tem deveres e obrigações com seus membros. Toda vez que você vê uma pessoa fazendo parte de uma igreja, se dirigindo a uma igreja, aquela pessoa está dizendo assim: olha, eu não sou um cidadão desse mundo. Eu estou aí no lugar onde representa o mundo em que eu pertenço. Eu não sou desse mundo. Eu estou aqui de passagem. Por isso que a gente se reúne aqui. Quando Cristo fala com Pedro, ele fala assim: olha, eu dou para você as chaves do reino. Aqui é a embaixada do reino. Se vocês puderem me acompanhar em Colossenses, capítulo 1, versículo 4, nós estamos acostumados sempre a ouvir textos como esse, de, onde tiverem duas pessoas ou mais reunidas em meu nome, aí eu estarei. Nós pensamos que basta duas pessoas estiverem reunidas em nome do Senhor para ser considerado uma igreja. Mas essa interpretação não é correta. Não é correta essa interpretação. Para que 1:24. Para que seja uma igreja, irmãos, as pessoas devem estar reunidas primeiro com a palavra de Cristo, com os sacramentos de Cristo, com a intenção de falar sobre Cristo. Isso é uma igreja. O apóstolo diz em Colossenses 1:24, dizendo assim: agora me alegro em meu sofrimento por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo traz uma definição sobre o que é igreja. Ela é o corpo de Cristo na terra. Então, uma vez que a definição bíblica de igreja é o corpo de Cristo, um lugar que não falam de Cristo não pode ser considerado o quê? Uma igreja, um corpo. Ainda que as pessoas estiverem reunidas aí, se o foco principal não for Cristo, não é uma igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Ela é o alvo principal. O que reúne aquelas pessoas naquele lugar não são os seus interesses pessoais apenas, é o corpo de Cristo, é o próprio Cristo. O nosso texto, a gente vai meditar hoje sobre 1 Coríntios 12, será o texto do sermão, tá bom?
1 Coríntios capítulo 12. 12 ou 2? Capítulo 12. É bom que os irmãos acompanhem e não fechem a palavra de Deus. Diz assim a palavra. 1 Coríntios 12. 12, 1. 12, 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também quem? Em Cristo. Versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente seus membros. O apóstolo, quando ele vai falar sobre a igreja, ele sempre fala que é o corpo de Cristo. E aqui, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, a igreja é o corpo de Cristo, mas são vocês que formam esse corpo. Cada membro da igreja representa um membro nesse corpo. O texto não diz apenas que nós trabalhamos para o corpo de Cristo, mas que nós somos os membros desse próprio corpo. O texto não diz apenas que os cristãos mais fortes, mais santos, são os membros do corpo de Cristo. Diz até os mais fracos são membros desse corpo. Uma coisa que devemos notar especial aqui no texto é que o corpo de Cristo está na terra. Está aqui na terra. E é a igreja do Senhor. Ainda que não pertence à terra, ela está aqui. Isso é maravilhoso porque mostra que o Senhor não me desamparou. O Senhor está conosco, irmãos. Ele está no nosso meio. A igreja é muito mais do que uma organização que fale sobre Cristo. A igreja é o próprio de Cristo. É o próprio Cristo cuidando, exortando, consolando, orientando as pessoas que estarão com Ele na eternidade. Então, a gente vai poder perceber essa realidade quando vocês foram ver no livro de Atos, no capítulo 9, quando Saulo ele vai perseguir a igreja, o próprio Jesus aparece para ele, e o que ele diz? Por que você me persegue? O texto não diz que, Jesus não pergunta para ele, por que você persegue os meus seguidores? Ele fala, você está perseguindo diretamente a mim. Uma vez que nós somos os membros do corpo de Cristo, e esse corpo é a igreja, qualquer mal que fizemos para a igreja, fizemos diretamente para Cristo. Qualquer perseguição que fizemos contra um membro da igreja, fizemos diretamente para Cristo. Qualquer mal ou qualquer bem que fizemos para um membro do corpo de Cristo, é diretamente a Cristo que nós fazemos. E isso é maravilhoso, porque mostra que um cristão nunca vai enfrentar uma perseguição sozinha. Um cristão não vai enfrentar um problema sozinho. Qualquer pessoa que se levanta contra a igreja de Cristo, é contra o próprio Cristo mesmo que se levanta. Até mesmo um familiar, quando se levanta, seja um esposo, seja um pai, quando se levanta contra uma pessoa que está frequentando um corpo visível, que é a igreja, né, de Cristo, esse homem, essa mulher, não está se levantando apenas contra aquela pessoa, mas contra o próprio Cristo. O problema dessa pessoa não é contra aquela pessoa propriamente, é contra alguém maior, que é Cristo Jesus. Então, e outra coisa que fica claro aqui com essa verdade é que nós podemos demonstrar claramente se nós amamos a Cristo ou não, de acordo com a forma que nós amamos o seu corpo, que é a igreja. É possível perceber se uma pessoa tem compromisso com Cristo de acordo com a forma que ela trata a igreja. Uma pessoa que não tem um compromisso com a igreja é uma pessoa que não tem um compromisso com Cristo. Tudo que você faz para a igreja, você faz para Cristo. Tudo que você deixa de fazer para a igreja, você deixou de fazer para quem? Para Cristo. Não é possível separar essa verdade. É inseparável. Tudo isso. Então, as pessoas podem dizer que são muito piedosas ou muito bem educadas, têm boas intenções. Mas o que vai definir se aquela pessoa de fato ama o Senhor Jesus Cristo é o relacionamento que ela tem com a igreja. Então, Colossenses 1,18, ele ainda fala que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Paulo vai falar sobre isso. Então, dizer que nós amamos a igreja, mas não conseguimos demonstrar esse amor com a igreja local, é mentira. É hipocrisia completa. Dizer que uma pessoa serve a Cristo, mas não serve a igreja, é mentira. Não é bíblico. Essa ideia de que as pessoas são salvas e andam perambulando pelo mundo, isso é uma ideia mundana. Quando a gente fala sobre uma pessoa salva, estamos a falar de uma pessoa que tem um compromisso com o corpo de Cristo visível, que é a igreja. Vocês já pensaram, se um homem fala assim, que ele ama uma mulher, mas não ama o corpo dessa mulher, vocês ficariam felizes com isso? É verdade isso? Não. É mais ou menos o que as pessoas dizem, que elas amam o Senhor Jesus Cristo, mas não têm nenhum compromisso com a igreja. Inclusive, nós vemos hoje, você fala, eu busco, a igreja somos nós. Geralmente quem fala que a igreja somos nós
não vai para a igreja. Não, tem uma frase que fala assim, igreja não é ir, igreja é ser. Quem fala isso não é e nem vai para a igreja muitas vezes. Não vai. A pessoa fala assim, igreja somos nós, mas essa pessoa está sozinha. Não tem moral para falar isso. Para você falar somos nós, tem que estar no plural, tem que ter mais pessoas contigo. E não acontece muitas das vezes isso, né? E tendo até aparecem umas pessoas que falam assim, não, a igreja é o meu coração. Só que essa mentira que é por trás quando a pessoa quer casar. Ela não casa com o coração dela, ela procura uma igreja para realizar o casamento dela. Ninguém casa com o próprio coração. Então, o apóstolo Paulo ainda diz, no versículo 27 desse texto, de 1 Coríntios 12, 27, ele fala assim, ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente os seus membros. Então, o que é ser um cristão, irmão? Ser um cristão é pertencer a uma igreja local. Quando falamos sobre o corpo de Cristo, falamos que cada igreja bíblica, cada igreja bíblica que se reúne de acordo com a palavra de Deus, representa o corpo de Cristo em miniatura. Cada igreja bíblica. Quando nós falamos sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, nós falamos sobre o corpo de Cristo físico, onde você é um membro. Quando falamos sobre um membro de um corpo físico ou de um corpo local, estamos a falar de uma pessoa que tem compromisso com aquela igreja. Uma pessoa que tem compromisso com horários, que tem compromisso com atividades, uma pessoa que faz um pacto público de membresia, uma pessoa que está vinculada com aquela igreja e que vai se manter fiel e leal. Toda pessoa que é Cristo, toda pessoa que não quer um compromisso com Cristo, não quer se firmar ser membro de uma igreja, essa pessoa não quer compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Não quer. Então, o apóstolo Paulo diz em Efésios 2:19, ele fala que vocês agora são da família de quem? De Deus. A igreja, ele é a família de Deus aonde? Na terra. Nós somos a família de Deus. Quando você vê um erro na sua família, o que você faz? Você abandona a sua família e luta por ela. Então, cada erro que você vê na igreja, não é uma oportunidade que Deus está te dando para você abandoná-la, mas é para orar por ela, para lutar por ela. Então, a igreja é a nossa família espiritual. Não é maravilhoso quando nós chamamos alguém de irmão? Irmão, irmão. Isso acontece porque nós, de fato, somos membros de quem? Do corpo de Cristo. Então, quando alguém é recebido como membro de uma igreja, irmãos, nós não estamos apenas recebendo uma pessoa para fazer parte de uma religião apenas. Nós estamos a confirmar, a igreja está confirmando que de fato aquela pessoa agora faz parte do corpo de Cristo. Estão entendendo, irmão? Quando nós estamos a declarar, a igreja confirma. Quando a igreja aceita alguém como membro, está dizendo, olha, você não está mais sozinho. Você faz parte de um corpo agora. Então, e a pessoa que se firma nesse pacto, essa pessoa se compromete em fazer parte daquele corpo local, está se comprometendo em se sujeitar às leis de Cristo, tanto com as autoridades que Cristo colocou aí para governar aquele corpo local. Então, membresia na igreja tem a ver com a própria igreja assumindo responsabilidade, lealdade e cuidado com você, e você assumindo responsabilidade e lealdade com quem? Com a igreja. A igreja tem obrigações e deveres com você. E assim como você tem com a igreja. Tem gente, irmãos, que se relaciona com a igreja como se fosse um clube. Vai quando você para ir no SESC, você vai quando tem vontade. A igreja não é assim, irmão. O seu corpo não funciona apenas quando tem vontade, mas é necessidade. Todos os membros devem estar funcionando de forma perfeita e harmoniosa. Hoje, irmãos, como eu falei no início, para ser considerado uma igreja, a palavra tem que estar aí. O foco tem que ser Cristo Jesus. Tem lugares que a gente não pode considerar como igreja mesmo, que se reúnem em nome de Jesus, mas não é Cristo que está sendo pregado. Você fala, quais lugares? A gente tem vários exemplos, igrejas universais, algumas igrejas mundiais. Essas igrejas não são igrejas bíblicas do Senhor Jesus Cristo. Eu posso provar isso pela seguinte maneira, porque essas pessoas frequentam esses lugares como se estivessem a frequentar o mercado, em um lugar de consumo. O lugar de consumo é um lugar que você vai para ter uma coisa que te atrai. Essa não deve ser a nossa relação com a igreja de Cristo. A igreja não é um mercado que você vai lá para conseguir ter algo. Não é o que a igreja tem para oferecer para você. É você como membro daquele corpo. O que você tem para oferecer naquele lugar? A igreja não é um mercadinho, irmãos. Então, a gente vê que tanto esse culto que é feito nesse lugar é feito do mesmo jeito que tem feito promoções aonde no dias.
Quando tem promoções no dia, eles falam, vai ter promoção X, vai ter promoção X. Isso tudo é para atrair os clientes. E o mesmo acontece nesses cultos. Vai ter culto da prosperidade, vai ter culto dos milagres, vai ter culto dos casamentos, vai ter culto para você que não vai conseguir fazer um monte de coisas, como se tivessem a atrair clientes. Não atrai as pessoas por causa de Cristo. Por isso que a gente vai ver que muitas dessas pessoas não mudam de vida, porque não estão em busca de Cristo, mas em busca de soluções para os seus problemas. Não é Cristo que une aquelas pessoas. Então, e uma das coisas que a gente deve se perguntar sempre, não é o que a igreja tem para oferecer para você, mas é o que você tem para oferecer. Como você pode ser útil naquele lugar. Vocês conseguem entender isso, irmãos? É como eu posso ser útil nesse corpo visível de Cristo na Terra. Então, para a gente poder entender um pouco sobre essa seriedade, quando você é recebido como membro de uma igreja, todos os teus problemas, todos os teus pecados fazem parte do pecado daquela igreja agora, porque você é membro. Se o teu braço estiver com um problema, com uma doença, afeta todo o corpo. Não estamos a receber apenas uma pessoa, estamos a receber uma pessoa com problemas, uma pessoa com pecados, uma pessoa com dificuldades. E a igreja tem um dever bíblico de cuidar daquelas pessoas. Então, a gente vai ver isso, por exemplo, isso fica evidente se você chega para ser membro de uma igreja ou dessa igreja. Você tem problemas, por exemplo, com fofoca, algum irmão vai te exortar. Vai falar assim, irmão, isso está errado. Se você tem um problema com o pecado, sempre vai aparecer um irmão e falar assim, isso está errado. Porque pelo fato de vocês fazerem parte do mesmo corpo, aquele irmão não te deixa pecar em paz. Porque ele sabe que o que você faz afeta diretamente a vida dele. Isso é que é membresia. O apóstolo Paulo, se vocês puderem ver no versículo 26, ainda sobre essa questão de igreja, né? A gente vai ver que é por meio da igreja que o próprio Cristo nos exorta, nos consola. Às vezes você chega aqui todo cansado, todo desanimado, mas aparece o irmão, te consola, te conforta, às vezes também te afronta mesmo. Versículo 26 fala assim, de maneira que se um membro padece, todos que padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. A palavra, ela declara que se um membro sofre, se alguém na igreja estiver sofrendo, alguém que é um membro da igreja estiver sofrendo, eu não falo apenas dessa igreja, eu falo de uma igreja bíblica. Todo membro, todo aquele corpo sofre. Ainda que os membros sejam muitos, a vida é quê? É uma. Não entender? Você pode ferir o teu dedinho do pé, o pequenininho, irmãos. Aquilo afeta todo o corpo. Não é apenas o dedinho do pé que fica com dor, não. Todo o corpo. Às vezes você tem uma feridinha na língua aqui, o corpo todo fica mal. Se a boca tomar um veneno, aquele veneno não afeta apenas a boca. Aquilo mata o corpo todo. Todo o corpo fica assim. Então, todas as decisões que nós tomamos na igreja, todas as decisões, todas as ações que nós fizemos, isso afeta diretamente os membros que fazem parte, que estão ligados com o mesmo corpo que nós. Então, é por isso que nós sempre devemos procurar envolver e nos questionar, será que o meu comportamento fora da igreja não vai manchar os demais membros que fazem parte dela? Vocês conseguem ver às vezes como o crente cai em pecado? O que as pessoas falam? Os da igreja são o quê? São os piores. Nunca falam ele como pessoa individual. Sempre falam a igreja, porque eles mesmo entendem que eles são um corpo. Nós, irmãos, devemos tirar de nós esse costume de pensar na nossa vida como alguma coisa pessoal que não afeta a igreja. A nossa vida pessoal afeta a igreja em tudo. Absolutamente em tudo. Por isso que a gente deve incluir a igreja nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Tudo bem, eu sei que sou membro da igreja, por exemplo, qual é a necessidade de eu pedir uma ajuda para decidir se devo aceitar esse trabalho, se devo mudar para esse bairro. Eu não quero te apontar o dedo, irmão. Tem vezes que eu também tenho esse comportamento, quero decidir as coisas do meu jeito. Só que, como membro de uma igreja local, isso não está certo. Porque quando você busca a direção da igreja, você está buscando a direção de quem? De Cristo. Quando você apresenta algo para a igreja, você não está apresentando apenas para os homens, mas está apresentando para Cristo. Então, quando você negligencia o conselho da igreja, você está negligenciando o próprio Cristo. É só você ver. Tem atitudes erradas, escolhas erradas na sua vida, que você não tem coragem de apresentar para a igreja, mas quer decidir mesmo assim. Quer tomar uma decisão? Antes de tomar uma decisão, apresente para alguns irmãos da igreja. Se você não tem coragem de apresentar, então é porque é errado o que você quer fazer. Isso é regra. É regra mesmo.
Então, nós incluímos apenas um pedaço da igreja na nossa vida. Isso está errado. Nós somos um membro. Nós estamos ligados uns aos outros. Se você vê o seu nariz sujo, você não vai falar, não, isso é problema do nariz. Isso é coisa pessoal do nariz dele. Isso não tem nada a ver comigo. As pessoas não vão se afastar do teu nariz. Vão se afastar de quem? De você. Mas o nariz é uma coisa pequena aqui do corpo, mas está aqui. Vão se afastar de você. Se algum irmão tem um defeito, não é apenas o defeito do irmão, é o defeito da igreja toda. É o defeito de todo mundo. Se seus braços roubarem, não vão prender os seus braços. Vão prender você. Mas o braço é apenas um quê? Um membro do corpo. Quando nós deixamos os irmãos viverem no pecado, alegando que isso é coisa pessoal deles, nós estamos a contribuir para a destruição da igreja. Porque eles são membros daquele corpo local. Então, como membro, nós temos alguns deveres e obrigações, irmãos. Com o corpo de Cristo, com a igreja local a quem nós fazemos parte. Primeiro, Paulo diz em Tessalonicenses 4,13, ele fala que você tem o dever de fazer o quê? De consolar os seus irmãos. O irmão está aflito, está caído, ao invés de tudo que ele precisa ouvir naquele momento, então consolo, irmão, eu vou estar do seu lado. Você não está sozinho. Tem gente que se sente sozinho e se sente desamparado. Às vezes a pessoa chega aqui e precisa ouvir isso, irmão. Paulo fala, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, falem palavras que consolam vossos irmãos. Então ele diz mais, também outro dever bíblico dos membros da igreja é que eles devem se encorajar uns aos outros. Hebreus 10, 24. Encorajai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11, ele fala assim, aconselhai-vos uns aos outros. Como membros, nós temos o dever de buscar conselho da igreja e aconselhar os carentes de conselhos. Nós temos o dever ainda de ajudar os mesmos membros da nossa igreja local com o quê? Com nossos próprios recursos financeiros. É vergonhoso quando a gente encontra na igreja pessoas que estão a passar dificuldades financeiras e às vezes, ao invés de a gente ajudar financeiramente, a gente quer apenas orar por essas pessoas. Às vezes você tem no bolso um negócio aí e você fala, vai orar para Deus abençoar a sua vida. Não, se você já tem no bolso, não precisa orar mais. Deus já deu para você. Então, use para abençoar a vida do seu irmão. Quantas vezes nós vemos pastores cheios de finanças, um monte de coisas, mas estão a orar para Deus abençoar os membros mais pobres da igreja. Não, você tem esse recursos financeiros. Ajude o seu irmão. Quando a igreja está aparecendo de dificuldade, a igreja não pede sua oração. A igreja pede o quê? Recursos financeiros. Mas muitas das vezes, quando um membro de uma igreja está passando dificuldade, é só oração que dá um pede. Mas a oração não enche a barriga das pessoas, irmãos. Se você estiver com fome, tiver algo na geladeira, você deve abrir e dar comida para as pessoas. Você tem o dever, isso está em 1 João 3,7, fala, se alguém possui recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Muitos na ânsia de economizar, não, vocês estão a economizar o quê? Vêm os seus irmãos passando dificuldade, não conseguem se mover, não conseguem ajudar. Vamos orar. Irmão, deixa isso, essa frase de vamos orar é só quando alguém precisa de ajuda, mas quando é você não quer só oração, irmãos. Não é só oração que você quer. Você tem um dever bíblico também de fazer o quê? De exortar os seus irmãos. O irmão que está vivendo uma vida errada, você tem o dever bíblico, uma vez que você está ligado a ele, como membro de uma igreja local, exortar. Exortar aqui é você chegar, irmãos. Você não pode exortar as pessoas se não se intrometer na vida delas, irmãos. Não é possível. Como membro de uma igreja, todos os membros de uma igreja têm o dever bíblico de se intrometer na vida de uma pessoa que está vivendo de forma errada. Você está errado. Não faça isso, isso mancha a imagem da igreja. Não faça isso, principalmente pastor. Não é errado você fazer isso. E se intrometer não é mexerical investigar a vida das pessoas. É você vendo o irmão tendo um comportamento público que não vai de acordo com as escrituras, é você chamar aquele irmão em particular, como a Bíblia diz, e falar, irmão, esse teu procedimento não está correto. Não é assim que a Bíblia ensina. Então, uma das funções do pastor, irmão, é não deixar as pessoas pecarem em paz. É não deixar as pessoas tomarem decisões erradas mesmo. A doença de um membro, ela não apenas afeta um membro, mas afeta o corpo inteiro. Por isso que nós, nas igrejas reformadas, tem sempre essa seleção antes de aceitar uma pessoa como membro da igreja, porque desde o momento que uma pessoa que não tem uma comunhão com o Senhor Jesus Cristo é recebido como membro de uma igreja, todos os problemas, tudo, aquela pessoa representa a imagem da igreja. Às vezes,
é melhor ter um corpo pequeno e saudável do que um corpo obeso sem nenhuma saúde. Por isso, essa seleção mesmo para receber as pessoas como membros da igreja. Então, os membros de uma igreja local, eles têm funções, irmãos. Eles têm, ok? Responsabilidades. Vocês puderem me acompanhar no versículo 27 ainda, ele fala assim: ora, vocês são do corpo de Cristo, individualmente seus membros. Se você é membro do corpo de Cristo, quando eu falo de uma igreja local, você tem uma função específica. Talvez você diga assim, mas eu não tenho nenhuma função específica. O fato de você não saber que você tem uma função específica, isso não quer dizer que você não tem. Se você não tem uma função, você não é membro do corpo de Cristo. Há algum membro do seu corpo que não faz nada? Não. Há algum? Não tem nenhum membro. Então, no corpo, nenhum membro é neutro. Se você é um membro do corpo de Cristo, você tem uma função. Você só precisa descobrir. Eu falo sempre isso, meus irmãos. Se você não trabalha, você está dando trabalho. Se você tiver 2 pés no corpo e o pé direito não fazer nada, o pé esquerdo vai ter que suportar tudo sozinho. Você está no corpo. Você está sendo um peso para o corpo, que não está ajudando a suportar quem? O corpo. Quando você é recebido como membro de uma igreja, você está sendo recebido com quê? Com responsabilidade. Você está aceitando responsabilidade. Você está aceitando agir como membro. Você fala, eu vou agir. Eu vou contribuir dessa forma, com o meu tempo, com os meus recursos. Eu vou fazer isso. Agora imagina, muitas das vezes nós temos tendência de se mover, ou de se envolver nas coisas da igreja apenas no domingo. Imagina se o seu corpo, se eu funcionasse no, se um membro, se a sua boca só abrisse no domingo, por exemplo. Então aí nós temos essa visão ainda de querer só se movimentar no domingo, de se envolver só nos cultos de domingo. Isso é uma pessoa que não entendeu a sua função como membro da igreja. Uma pessoa que não entendeu. Então, um corpo só consegue se manter eficiente se cada membro estiver em perfeita harmonia, todos estiverem funcionando. Cristo nunca chamou um homem ou uma mulher para ficar sem fazer nada. Nunca chamou, nunca. Toda vez que ele chama, ele atribui uma responsabilidade, um trabalho. Então, no versículo 22, ainda fala assim, eu gostaria que vocês lessem esse texto comigo mesmo. Esse texto é muito, muito forte, irmãos. Diz assim, antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são o quê? Necessários. E Paulo deixa claro algo, que existem pessoas na igreja que são membros do corpo de Cristo e são fracas, mas ainda assim não deixam de ser quê? Necessárias. Elas são fracas. Ainda assim são ovelhas de Cristo, mesmo com a fraqueza que elas têm. Então, o membro mais fraco do corpo de Cristo, irmãos, está numa posição de muito mais segurança do que qualquer pessoa mais forte do mundo. Porque essa pessoa está unida a quem? A Cristo. Então, às vezes, o próprio Satanás, ele nos faz enxergar nossas fraquezas como indignos. Eu sou indigno, não consigo fazer isso, eu prefiro não me envolver nisso aqui. Não, isso é Satanás que faz você pensar dessa forma. Porque eu não tenho esse dom, não tenho esse talento, isso não é para mim, Deus não me chamou para isso, e outra pessoa faça. Isso não é uma mentalidade bíblica. Na igreja não há ninguém que tenha tão pouco que não possa fazer ou contribuir com nada, irmãos. É verdade. Todo mundo tem alguma coisa para contribuir, com esforço, com tempo. Todo mundo tem alguma coisa. Se você não pode fazer muito, então faça tudo o que você pode, mas você não fica sem fazer nada. No versículo 14, se vocês me acompanharem aqui, ele diz assim, porque também o corpo não é um membro, mas que muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixar de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixar de ser do quê? Do corpo. E se todos fossem olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um como ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só quê? Corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de quem? De vós. Então, Paulo deixa aqui claro, dizendo assim, olha aqui, é Deus que coloca cada membro no corpo, ele faz funcionar como ele quer. Deus coloca funções diferentes em cada membro para que possamos nos tornar o quê? Dependentes uns dos outros.
É claro que alguns membros parece que têm mais função. Se você olhar para o seu corpo, você dá mais atenção. Se você olhar para as unhas do seu pé e do seu mão, parece que você cuida mais da unha das suas mãos, né? E todo mundo está vendo. Mas ainda assim, aquelas unhas do seu pé fazem parte do seu corpo. Fazem parte do seu corpo. Então, se quisermos que uma igreja, se quisermos que a igreja seja um corpo ativo e saudável, há necessidade de cada membro fazer aquilo que foi chamado para fazer. E se esforçar para descobrir aquilo que foi chamado para fazer. Então, por que algumas pessoas na igreja se sentem subcarregadas? Porque tem gente na igreja que não está cumprindo aquilo que foi chamado para fazer. Porque se você não está fazendo o que foi chamado para fazer, alguma pessoa está trabalhando por você. Vai estar subcarregada, vai estar com muito peso. Então, olha, a igreja funciona, irmãos, quando todas as pessoas estão aí como trabalhadores, não como meros espectadores. Às vezes nós chegamos, assistimos culto, né? Por lá tem uma palavra assistir, né? Assistimos cultos e voltamos, mas está errado. Isso não é o que a Bíblia ensina. Aqui não é um cinema, que você assiste um filme e volta para casa. Você faz parte desse corpo. Se você é um membro dessa igreja, você tem obrigações. Você deve se preocupar como vai ser o culto de domingo, o que está faltando para o culto de domingo, como a igreja está, como os outros membros da igreja estão, como está a cabeça, como está o pé. Será que não estão sendo cuidados? Tem alguém na igreja passando dificuldade? Tem alguém na igreja que está fraco espiritualmente? Tem alguém? Será que você se preocupa com todo o corpo de Cristo ou só você como membro de forma pessoal? A sua preocupação é com o corpo de Cristo ou só com você mesmo? Cristo nos livra do individualismo. O irmão Bruno até orou aqui e falou isso. Muitas vezes a nossa preocupação é pessoal. Será que tem alguém aqui que está precisando de ajuda? Eu questiono isso, eu pergunto isso aos meus irmãos. Eu tenho cuidado com meus irmãos, procuro saber como é que eles estão. O trabalho em equipe, irmão, ela multiplica, ela divide o esforço e multiplica os resultados, irmãos. Quando todo mundo está trabalhando, quando todo mundo está fazendo aquilo que foi chamado para fazer. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4, deixa eu me acompanhar, não fecha esse texto de 1 Coríntios, Efésios 4. Diz assim, verso 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação e amor. O apóstolo está falando assim, olha, quando todos os membros estão bem juntados, as medulas, quando tudo está justo, quando todos estão cooperando, o corpo faz o quê? Cresce. Não pode haver crescimento quando todos não estão a cooperar, irmãos. Não pode haver. Paulo fala assim, olha, você já pensasse se o seu braço estivesse distante dessa parte do corpo? Não iria crescer nunca. Iria ficar paralisado, porque ele está separado do corpo. Então, a igreja não é uma organização apenas. A igreja é um organismo vivo. Olha para o seu corpo, você vai poder perceber a realidade da igreja local. Então, essa questão de se afastar, falar isso é minha coisa pessoal, não existe isso. Você faz parte de um organismo vivo mesmo. Algumas pessoas da igreja, isso aí é importante que eu vou falar aqui. Eu já passei por isso. Algumas pessoas da igreja dizem, eu estou cansado de fazer isso, alguém vai ter que fazer também. Vocês já pensaram se o seu coração, Marta, resolvesse falar assim, eu não vou bater hoje, quem vai ter que bater no coração é o olho. Como é que isso seria o seu corpo? Porque não tem mais ninguém no corpo com a função de fazer o quê? Não tem ninguém. Não tem ninguém mesmo. Então, se ele deixar de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, o corpo morre. Não é porque não tem outros membros para fazer, não. É porque outros membros foram chamados para ser o olho, o ouvido, às vezes a boca, que conta tudo. Mas todo mundo foi chamado para fazer uma coisa. Todos nós somos um membro individual no corpo de Cristo. Então, imagina, por exemplo, o pulmão. Vamos falar do pulmão que ninguém vê. O pulmão fala assim, olha, nós somos muito subestimados. Ninguém nos nota, ninguém nos elogia, ninguém reconhece o nosso trabalho. Vamos deixar de funcionar. Já era. Imagina se os rins, o rim falar assim, olha, não queremos mais ser responsáveis pela limpeza do organismo, do sangue do ser humano. Já era. Mas você nunca chega para alguém e fala, nossa, você tem um rim bonito. Nossa, nunca. Mas sem os rins o corpo já era.
Às vezes aqueles membros que a gente não consegue ver nada, a gente não... É o que estão a manter a igreja viva, o corpo ativo. Então a gente às vezes negligencia isso. O fato de você talvez ser um rim ou um pulmão que ninguém vê ou que cuida da limpeza não quer dizer que a sua função seja menos importante. A sua função às vezes não é de estar aqui em frente, às vezes cantar ou fazer alguma coisa, mas talvez você pode ser um rim mesmo cuidando da limpeza. Isso não torna você menos inferior no corpo humano, no corpo de Cristo. Então, parece que os órgãos internos que fazem um trabalho, que são menos vistos, é que mantém o corpo vivo, é que mantém o corpo funcionando. Parece que os órgãos mais importantes do corpo são aqueles que não conseguimos ver. Você não vê o seu coração. Eles nos falam que importa é a beleza interior, mas você não olha nos órgãos da pessoa e começa a elogiar. Nossa, que fígado, que coração lindo. Então, os órgãos internos, eles olha, como seria bom se tivéssemos a trabalhar para o corpo de Cristo sem esperar notoriedade, muitas vezes. Muito seria feito se não se importássemos com quem está a levar o crédito, irmãos. É verdade. Você vê que, às vezes, quem está a levar o crédito aqui é a pessoa que tem um braço forte, mas é o coração que está aí. Não importa o tamanho do braço forte de um homem, se o coração não estiver ruim, já era. E já era mesmo. Às vezes aqueles membros que parecem ser fortes, que estão aqui sempre ativos, aqui estão a ser mantidos, às vezes, por meio da oração de alguém. Por meio do serviço de uma pessoa que, às vezes, nós não damos a devida importância. Então, vocês imaginaram Jesus sendo membro de uma igreja sem fazer nada? Já pensaram nisso? Tudo na sua vida que não te torna parecido com Jesus é pecado. Tudo na sua vida que você não consegue se imaginar Cristo não fazendo é pecado. Então, e uma coisa que chama a atenção aqui também, por mais importante que seja um membro do corpo, por mais importante que seja um membro, o corpo ainda continua funcionando se ele for amputado. Você consegue sobreviver sem um olho, sem uma perna, sem uma orelha. Isso é perigoso também. Porque nós podemos ser substituídos, o próprio Cristo pode nos amputar. Dizemos a ser um peso para o quê? Para o corpo. E o próprio Cristo amputa muitas vezes para manter o corpo o quê? Saudável. Você vê, às vezes, a pessoa sofre um acidente, para aquela perna não ser um peso para todo o corpo, o médico tira mesmo. Você já pensou que isso pode acontecer com você? Você já pensou que talvez, ao invés de você contribuir para o trabalho, você está dando trabalho para as pessoas? Irmãos, de verdade, pense nisso. Se você não trabalha, você está dando trabalho para alguém. Alguém deve estar orando por você sem você saber. Às vezes mesmo com raiva. Então, irmãos, a gente deve procurar o nosso lugar no corpo de Cristo. Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Quem você é? Isso é uma coisa que você deve orar, Senhor. Quem eu sou? Qual é a minha função no corpo? Você deveria ter vergonha mesmo, irmão, de ser membro de uma igreja e não fazer nada. Vergonha mesmo. Quero trazer algumas observações aqui importantes de aplicação pessoal. Primeiro é que, como a membresia de uma igreja, eu ser membro da igreja, tem a ver com a minha salvação. Primeiro, desde o momento que a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ela é introduzida na igreja, que é o corpo de Cristo. Aquela pessoa está o quê? Unida a quem? Está unida a Cristo. Por isso que nós acreditamos que uma pessoa não pode perder a salvação. Porque para um membro do corpo de Cristo perder a salvação, um dos membros tem que ser o quê? Amputado. Isso nunca vai acontecer. O Pai não amputa nenhum membro do corpo do seu filho. Ele nos une. Por isso que a nossa segurança não está no fato de que pertencemos a uma igreja grande ou pequena, com muita gente ou com pouca. A nossa segurança está no fato de que somos o corpo de Cristo. Estamos nele, estamos unidos a ele. A nossa salvação é garantida por causa dessa união. E isso chama a nossa atenção porque nós estamos no corpo de Cristo, que Deus ama o corpo do seu Filho. Deus cuida do corpo do seu Filho. É aqui na igreja onde nós experimentamos o cuidado de Deus, o amor de Deus. É aqui onde você desfruta do amor de Deus por meio de quem? De Cristo Jesus, que é o seu corpo. O Pai ama o Filho e ama todos que estão ligados com o corpo do seu Filho, irmãos. A gente deve sempre lembrar isso, que Deus só tem duas instituições na Terra, a família e a igreja.
Essa foi a instituição de Deus. Jesus não vai voltar para buscar indivíduos assim. Não. Vai buscar para buscar a igreja. A igreja verdadeira, irmãos. A igreja verdadeira, falando a palavra dele. Então, outro ponto aqui é que o membro mais fraco do corpo de Cristo, pelo fato de estar unido a ele, todos os méritos do corpo de Cristo fazem o quê? Fazem parte dele. Todos os méritos de Cristo são teus se você estiver unido no corpo. Se você fazer parte desse corpo local. Tudo que pertence a Cristo pertence a você. Absolutamente tudo. Outro ponto aqui também. Como membro de uma igreja local, você tem obrigações. Você tem deveres. Assim como a igreja e o pastor têm o quê? Obrigações de você. Vou comentar aqui para falar. Irmãos, se em algum momento você é membro da igreja e você sente que o pastor não está te dando atenção, você tem o dever bíblico de questionar, de perguntar por quê. Estão entendendo, irmãos? Você tem o dever bíblico de questionar e até mesmo chamar por que está acontecendo, eu sinto isso, não só do pastor, dos irmãos também, amém, irmãos? Todo mundo já olhou assim. Porque se você sente que não tem, por que isso? Por que o irmão não se importa comigo? Por que não acontece isso? Você tem esse dever o quê? Bíblico. Faça isso. Então, você que não é um membro de uma igreja local, eu tenho uma mensagem para você. Você pode ser até um crente mesmo, mas você é um crente inútil. Pensem comigo. Se você cortarem o braço, se eu cortar o... Não vou cortar não. Pelo braço da outra irmã aqui. A sua mão. Se você cortar o braço da irmã Selena e ficar separado do corpo dela, vai continuar sendo um membro dela, mas vai ser um membro inútil. Pelo fato de não estar unido com o corpo, não serve para nada. Absolutamente é um membro dela, mas em breve vai fazer o quê? Vai morrer. Porque não está ligado com a vida, com o corpo todo. Quanta gente está morrendo porque não é membro de uma igreja local? Ninguém cuida, ninguém se preocupa, ninguém exorta, ninguém consola, a pessoa fica lá sem compromisso, assiste as coisas pensando que... Não, você é membro, você não está vendo um cinema, você tem que participar, tem que estar ligado ao corpo, ligado mesmo. As pessoas devem cobrar de você, você cobrar das pessoas. O seu membro amputado, eu sou membro, mas sem utilidade. Então, outro ponto aqui que eu quero trazer aqui é que, como igreja, uma pergunta aqui: como seria essa igreja aqui, irmãos, se todos resolvessem agir como você age? Se todos resolvessem se envolver como você se envolve? Se todos resolvessem participar do culto apenas como você participa? Como você acha que seria essa igreja? Se há alguma coisa que você, como membro, não pode usar como regra para todas as pessoas, então essa coisa é errada. Conseguem entender, irmãos? Então, como você acha que os cristãos do passado se envolviam com a igreja local que faziam membros? E como você se envolve com a sua igreja local? Isso é que nós devemos saber. E outro ponto aqui: qual tem sido a sua contribuição como membro da igreja? Com seus esforços, com o seu trabalho. Como você acha que você tem sido útil para a igreja? Hoje, se você voltasse no culto, será que as pessoas sentiriam falta de você? Isso é uma coisa que a gente deve se questionar. O corpo não está à espera apenas de membros legais ou simpáticos, está à espera de membros úteis. Estão conseguindo entender? Membros vivos, membros ativos, que trabalham. É muito ruim quando o ser humano não é útil. Os nossos membros devem ser o quê? Útil. Se o nível de comprometimento de todos os membros da igreja fossem como você, como esse corpo estaria hoje? Irmãos, quero trazer algumas orientações aqui muito simples e práticas. Primeiro é que peça para Deus lhe mostrar qual é a sua função como membro. Você tem uma função, eu acredito, irmãos. Ore para Deus, Senhor, me mostre o que o Senhor me chamou para fazer. Segundo, lembre-se que tudo que você faz para o corpo de Cristo, você faz para quem? Para Cristo. E tudo que você deixa de fazer para o corpo de Cristo, você deve fazer para o próprio Cristo. Tudo, absolutamente tudo. Por isso que eu questiono muito a conversão da pessoa que não é membro de uma igreja. Questiono, porque como é que você acha que vai estar unido com Cristo no céu se não tem nenhuma união com o seu corpo que está na terra?
Como você quer se relacionar com Cristo que está lá, se despreza os membros que estão aqui? São igual a você, com todos os defeitos, com toda a dificuldade. Mas ainda assim, o corpo de Cristo. Uma coisa que é maravilhosa, irmãos, é que a própria igreja de Coríntios tinha muita coisa errada, muita imoralidade, tinha imoralidade da igreja, mas quando Paulo vai escrever a carta, ele fala a igreja de Coríntios. A igreja, mesmo com todas as suas dificuldades, mesmo com os membros fracos, ela ainda é o quê? Igreja. A igreja de Cristo. Ele ainda é a igreja de Cristo. Então, só que o problema da igreja de Coríntios não estava na doutrina propriamente pregada, era no comportamento dos membros. E esses membros podem ser expulsos, amputados e tratados, excomungados também. Então, eu vou encerrar aqui essa mensagem, irmãos, fazendo a seguinte pergunta, né? Qual tem sido o contributo seu para o crescimento do corpo de Cristo? Você tem ajudado a levar o peso, a carga, ou você tem sido uma carga, um peso para os outros levarem? Os Spurgeon dizia que se uma igreja tem 100 membros e só 2 trabalham, aqueles 98 membros que não trabalham vão atrapalhar o trabalho dos 2 membros que estão trabalhando. Vão atrapalhar o trabalho. Isso acontece. Então faça uma análise hoje. Eu quero convidar você a se analisar. Faça uma análise. Qual tem sido a sua utilidade no corpo de Cristo? Pense sobre isso, irmãos. Você tem sido um membro do corpo de Cristo ou apenas um espectador que assiste os outros membros trabalhando? É bom, às vezes, você chamar os irmãos e conversar com eles. Os irmãos que têm responsabilidades. Irmãos, você é um membro, eu sinto que você faz isso, precisa de ajuda. Quando o braço direito está trabalhando muito, você não procura, o braço esquerdo não tenta ajudar para equilibrar o peso? É isso que a gente deveria fazer. Ajudar a equilibrar e se comprometer com a igreja local. Fazendo um pacto de membresia mesmo. Amém? Eu não vou convidar você nesse momento a